Bom, mais uma vez, boa tarde a todos. Gente, eu trouxe essa cadeira aqui porque eu vou fazer um show de stand-up. Não, infelizmente eu estou um pouquinho com a coluna um pouquinho ruim ainda, que eu fiz uma operação não faz muito tempo. Então talvez eu dê uma sentada, porque está doendo um pouquinho. Mas a gente vai tentando passar as informações aqui sem muitas delongas. Eu resolvi fazer essa explanação, essa conversa aí com vocês, porque tem muitos clientes que me ligam, questionam, perguntam sobre fresadora, como funciona, por que comprar essa, por que comprar aquela, se é bom com ar comprimido, se é bom sem ar comprimido. Então, eu resolvi fazer um mix aqui e passar essas informações para vocês. Eu sei que muitos de vocês nem querem saber, onde que tem uma esfera lá dentro da fresadora, né? Mas eu vou passar algo bem resumido, porque eu fiquei pensando, poxa, no laboratório de prótese ou numa clínica, qual que é o equipamento mais caro que você pode ter hoje? Eu acredito que seja uma fresadora, né? Acredito que uma fresadora de 200, 300, 400 mil e o meu cliente tem que saber escolher, tem que saber o que é uma fresadora, entender pelo menos um pouquinho dela. Então, é isso que eu vou tentar passar aqui para vocês, tá? São 30 anos de empresa que eu tenho, hoje eu sou presidente da Talmax. Todos esses 30 anos com muita dedicação à prótese dentária no Brasil. Sempre fui atrás de novos produtos, novas tecnologias. E quando eu me formei em 97, 98, acho que é 98, eu me formei em análise de sistemas. E acabou que em 2009 a gente trouxe o primeiro CAD/CAM para o Brasil. O primeiro CAD/CAM que eu digo assim, a Talmax trouxe o seu primeiro CAD/CAM. E aquilo eu me identifiquei muito com aquilo, porque eu achava muito bacana essa parte do software interagir com o hardware, né? O software mandar o hardware fazer alguma coisa que você não precisa fazer. Então, e até hoje eu olho as fresadoras e falo assim, como que pode, né? Tá ali, de repente, sai o dente fresado. É incrível. Então, eu realmente me apaixonei por isso. E vamos falar então um pouco de fresadoras e seus componentes. Eu dividi para vocês, é claro que a banda, esse negócio que não dá certo. Não vai funcionar muito bem, o laser. Mas tudo bem. O pessoal da banda deixou aqui os instrumentos, então vocês têm as telas aí do lado aí para poderem ver melhor. Mas eu dividi em 9 itens o que temos dentro da fresadora, né? A gente tem um sistema de energia, switches e sensores, circuitos e placas eletrônicas, sistema pneumático, sistema de irrigação, para aquelas que são úmidas, né? Motores, fuso de esferas, spindle e fresas. Algumas coisas eu vou passar bem rapidamente e outras eu vou me aprofundar um pouco mais, porque eu vejo que é importante vocês saberem um pouquinho mais para escolherem melhor uma fresadora, ou até mesmo saber o que vocês têm em casa hoje, né? Bom, tudo isso não iria funcionar se a gente não tivesse um software. Então, começa lá no CAM do Milbox. Eu sou um pouco vendedor, tá, gente? Então, não liguem se algumas coisas eu vou falando aqui de promoções e essas coisas, tá? Mas o pessoal do Milbox acabou de me passar uma promoção para clientes Apcera. Para quem tem máquinas 2022 e querem atualizar o Milbox, o segundo ano é gratuito. Então, atualiza de 2022 para 23 e 23 para 24. Quem tem uma máquina 2023, que está atualizado só até 2023, eles abriram aí, paga o ano de atualização de 2023 e ganha
não, é 2023, ganha o de 2025. Tá? Então, é uma promoção que eles vão fazer para os nossos clientes. A Epicela acabou de me passar. Mas, então, tem o software Mailbox, que faz aquele arquivo CNC, que são as rotas das brocas, para a máquina poder ir no seu local e fazer a fresagem, né, com a devida broca, e o software da fresadora. Então, o software da fresadora a gente quase não ouve falar, né? Mas o software da fresadora é o carinha que pensa assim: tenho que pegar esse arquivo CNC e pedir para a máquina fazer esses movimentos. Mas eu tenho também que saber se a máquina fez certo os movimentos, se ela está tudo ok com a máquina. Então, é esse software que vai controlar entre o que ela precisa fazer e o que a máquina precisa dar de feedback para o software, se está correndo tudo bem. E tudo isso aqui vai fazer com que os componentes mecânicos, que são esses que a gente vai conversar, façam o seu trabalho. Opa! Antes de eu entrar um pouquinho ali na questão da fresadora, esse slide aí caiu meio que no meio do caminho, e eu não sabia onde pôr. Então, mas eu acho que é bem interessante, porque o Dr. Eduardo falou sobre computadores, e nós fizemos uma comparação. Então, o computador realmente é muito importante na produtividade, no ganho de tempo. Por quê? Nós temos o Desktop 1 e o Desktop 2. O Desktop 1, gastamos R$7.000 para fazer ele. 1.5, 10ª geração, 32 GB de RAM, placa de vídeo RTX 3050. E o Desktop 2, nós gastamos R$12.000 para fazer ele. Já com o i9, não é 19, tá? Foi digitado errado ali, um i9 de 14ª geração, RTX 5060, 64 GB de RAM. Bom, o que a gente conseguiu ver? A gente conseguiu ver o seguinte: na figura 1, são 11 elementos numa B42, terminamos de colocar os conectores. Cadê o meu amigo Cedenir? Não está aqui o Cedenir. Saiu? Então, assim, ó, a gente colocou 11 de silicatos na B42. Logo que apertamos o botão para calcular no Mailbox, o Desktop 1 levou 7 minutos e 30 segundos. O Desktop 2 levou 3 minutos. 4 barras numa B52, barras de titânio para fresar. A hora que a gente clicou no botão, quase 14 minutos ali de cálculo. No Desktop 2, 5 minutos e 50 segundos. E a outra figura, uma barra protocolo em zircônia, numa A52, demorou 57 minutos para fazer o cálculo, e no Desktop 2, apenas 21 minutos e 40 segundos. Desculpa ter lançado esse slide assim no meio do caminho, porque eu vou falar de fresadoras, mas o computador é importante, gente. Então, se vocês estão tendo problemas de cálculo, pode ter certeza que o computador vai influenciar muito para você ter uma produtividade melhor. Mas vamos voltar então no que eu ia falar, sobre os componentes das fresadoras. Sistema de energia. Poxa, Johnny, eu preciso saber sobre o meu sistema de energia que vai ter dentro da fresadora, eu preciso saber a marca. Não, ninguém vai lá no stand e fala: olha, eu queria com um sistema de energia tal. Mas é só para vocês saberem que a fresadora é operada com corrente alternada, mas logo que entra a corrente alternada, existem fontes na fresadora que transformam ela em corrente contínua. E essa corrente contínua vai alimentar os nossos motores, espindos e outros sensores. Temos pouca incidência nas Epicela de a gente ter problema nas fontes, mas é sim uma parte importante, porque se queimar algum circuito ali dentro da fonte,
a máquina não vai funcionar, né? Bom, switches e sensores. Aqui a gente tem switches de contato, que é o primeiro aqui do lado esquerdo, switches de presença, temos um sensor de calibração de broca e temos um sensor de temperatura ali do lado direito abaixo. Esses sensores e switches são eles que vão informar o software se o meu fuso do eixo chegou no final do curso ou não, por contato ou por presença, se a minha caneta está numa alta temperatura ou não, que é o sensor de temperatura, ou se a calibração da broca está sendo feita de maneira correta. Preciso saber a marca disso? Não precisa, mas é legal vocês saberem que existe esses, principalmente os switches, eles são interruptores, eles apertou, está fechado o sistema. Desapertou, está aberto o sistema. Eu falo que é legal vocês saberem porque ali às vezes acontece de fresagem de zircônia, pó, e às vezes tem que fazer uma manutençãozinha de dar uma limpada nesses switches. Às vezes eles falham por causa do pó. Tá? Acredito que quem tem fresador aí já passou por algum momento desse. Quem recebe os switches são as placas eletrônicas e circuitos. Então, sai 2 cabinhos lá do switch, entra ali nessa plaquinha e a placa vai avisar o software se está aberto ou fechado o switch. São placas eletrônicas, também não é nada, é só para vocês saberem que existem essas placas dentro das fresadoras, tá? E elas que vão fazer essa comunicação input e output que a gente fala, né? Seguindo agora assim um ponto um pouquinho mais acentuado, sistema pneumático. Bom, faz então 2009, 16 anos que nós fazemos fresadoras e esse foi um ponto sempre muito complicado para a gente, sabe? Eu com certeza devo ter aí clientes que têm máquinas Zirconzan mais antigas, e no começo nem a gente sabia que precisava ser o ar isento a óleo, nem a gente sabia. Simplesmente vendia a máquina, né? A Zirconzan fala, não, está aqui, tem que usar um compressor, e de repente começou a pipocar os problemas, né? Os problemas, qual que é esses problemas? Primeiro, válvula pneumática, que é essa que está à esquerda, aqui é um tipo de válvula, tem outros tipos de válvulas, né, na máquina, ela que faz a abertura e o fechamento para abrir uma pinça, fechar uma pinça, jogar o ar forte, jogar o ar fraco. O ar fraco seria aquele que passa por dentro da caneta e que resfria a caneta. E a gente começou a ver que o ar era tão importante que até o sistema pneumático ele estragava. Até as válvulas pneumáticas dentro da fresadora estavam cheias de óleo e a gente não entendia por que ela parava. Então, realmente o sistema de ar comprimido é algo que eu sempre bato na tecla, que precisa ter um ar isento a óleo, secador, pré-filtro e pós-filtro. Eu vou mostrar depois ali uma imagem, tá? Então, aqui, ó, secador de ar, compressor de ar isento a óleo. Qual compressor comprar? Nós não vendemos compressores, mas a gente tem uma longa experiência com eles. Existem marcas melhores do que a Chaperini e existem marcas piores, tá? Hoje, o que a gente mais tem indicado é o Chaperini. Ele é um custo-benefício interessante, tá? Tamanho do compressor. Depende do que você vai rodar. Se você vai rodar uma máquina, pode ser um compressor de 150 litros, 20 PCM. Se vai rodar duas, pode ser um compressor aí de 30 PCM, 150 litros. Já indicaria um de 250 litros, que é esse maior, tá? E assim vai. Filtro coalescente pré
Então, antes de chegar na fresadora, gente, vamos pensar assim, uns 2 a 3 metros antes, o secador de ar tem que ficar mais próximo da fresadora, tá? Para que ele consiga tirar a umidade do ar e não condensar novamente. Sabia que tem compressor, às vezes, que sai o ar a 90 graus? É muito quente. Curitiba talvez saia a 60 graus, né? Mas em outros lugares sai a 90. Então, tem cliente nosso que, além de ter isso aqui, ele ainda tem um equipamento chamado resfriador de ar. O secador de ar, por ele tirar a umidade, ele já faz o ar baixar a temperatura. Mas tem cliente nosso que usa até um resfriador de ar, tá? Saindo a temperatura ali a 30 graus, mais ou menos, 25 graus, tá? Na ponta da caneta. Mas então é importante, filtro coalescente antes do secador e depois outro filtro coalescente. Será que o cliente está aqui? Deixa eu ver. O cliente que tem uma B42 que teve que trocar a caneta. Não veio? Olha aí, viu? Só tinha um, viu? Então estamos bem. Ele teve problema no secador de ar, semana retrasada, e o ar passou tudo com água para dentro da caneta, não teve que fazer, infelizmente teve que trocar a spindle dele, né? Então, tomem cuidado com o secador, os filtros, porque eles têm data de manutenção. É tipo aquecedor a gás, a gente tem lá e nunca faz, né? Nunca. Então, eles têm data para fazer uma manutenção. Principalmente o secador de ar, que tem que trocar alguns filtros dele por dentro, tá? E aqui eu vou falar um pouquinho sobre... Não, eu acho que eu vou deixar para depois, que eu vou falar sobre spindles. Daí a gente fala um pouquinho depois sobre essas spindles novas que estão saindo, que não necessitam do ar comprimido, tá? Sistema de irrigação. O sistema de irrigação, não vou me aprofundar muito, mas todas as máquinas úmidas precisam de uma bombinha de água que faz jogar a água no de silicato ou no titânio ou em qualquer outro material que precise ser cortado com água. No caso das nossas máquinas, a A52W, que é híbrida, e a C41, elas têm uma bombinha um pouquinho menor, e a gente indica trocar mais ou menos a cada ano, tem que trocar a bomba. Um pouquinho mais, de 12 a 18 meses a essas duas máquinas. Ela sai na faixa de uns R$ 2.900 a bomba, não é muito barata essa bomba, mas ela aguenta fresar por uns 18 meses aí, a bomba d'água. Eu falo isso porque tem outras empresas que vendem máquinas e acabam tendo vários filtros também para trocar, então isso daí você tem que colocar na ponta do lápis para realmente ver o valor por de silicato que você está gastando, tá? Senão a conta não fecha, né? E aqui a B42 nossa. Para quem tem B42, pode levantar a mão, quem tem a máquina B42? Ok. A B42 a gente vai fazer uma alteração para vocês, com o tempo aí, a gente vai mudar, ali no meio você vê que a bomba está fora do grind de água, e nós fizemos o buraco do grid de água a gente fez mais elevado, porque quando nós fresamos cerâmica de silicato, vira uma pasta, é aquela nojeira, não tem como fazer. E a bomba ficava lá no fundo. Então essa bomba, nossa, um dos motivos de a bomba terem queimado algumas aí com excessividade, é também disso. A bomba ficava no fundo e ficava girando aquela pasta junto com a cerâmica e ela queimava. Então a gente vai deixar para fora a bomba e o buraco
para sugar a água mais para cima. Com isso vem a água mais limpa e não aquela borra que está lá embaixo. Então não se preocupe que o nosso suporte técnico vai estar melhorando isso para vocês. E o custo, a gente indica trocar essa bomba a cada 6 meses. Normalmente, vamos falar assim, 500 elementos fresados. Mais ou menos isso. O custo dela é R$550 dessa bomba. É R$1 por elemento que você tem que pôr na conta de uma bomba. Pode durar mais? Pode durar mais. Depende também de você estar fazendo a troca correta da água, sempre limpando, né? Então isso aí é importante. Uma coisa interessante para a economia de brocas. Tem alguns clientes que fizeram até um enjambre de fazer essa água daqui sair mais gelada. Tá? Pegaram lá uma serpentina de chope e fizeram a água sair mais gelada. Adianta, viu? A água mais gelada faz você economizar mais brocas, tá? Bom, motores. Então a gente viu aí sistema pneumático, sistema de irrigação, motores. Para quem já teve a Zirconzan, todas as Zirconzans que a gente entregou eram motores de passo. Hoje, teve uma evolução nos motores e eu acredito que a maioria das fresadoras usem somente servomotor. Qual que é a diferença? O motor de passo, ele em baixa velocidade, ele é muito preciso. Então a Zirconzan sempre foi muito precisa, por causa desse motor de passo, em conjunto com outras variáveis, e um alto torque em baixas velocidades. Por isso que a Zirconzan, quando eu falo com o cliente, puxa, mas eu estou vendo aqui a Cera, e ela fresa muito mais rápido que uma Zirconzan, é porque na Zirconzan era somente o motor de passo, não tinha o servomotor. E o servomotor veio para realmente nos ajudar muito. O servomotor é um motor de malha fechada, ele possui alta precisão, tanto em baixa como em alta velocidade, tá? Ele possui um sistema de feedback, porque esse servomotor, ele é controlado por esse cara aqui, pelo driver. Então, nós vamos ter na fresadora os servomotores nas pontas de cada eixo, movimentando eles, e o driver controlando o servomotor. Para que serve o driver? Ele consegue fazer com que esse carinha aqui, o servomotor, ele consiga mandar informação para o driver, ver se ele fez o movimento certo e instantaneamente ele fazer alguma correção se necessário. Desculpa, gente, mas quem que daqui tem Zirconzan? Levanta a mão, tem bastante gente com Zirconzan. O da Zirconzan, o que ocorre? A gente tem mais reincidência de error position, né? Aquela telinha que todo mundo odeia, error position, vermelha, fica vermelha a fresadora, é um caos. Por quê? Porque no motor de passo, ele não tem isso aqui, que o servomotor tem, esse feedback e esse reconhecimento de tentar arrumar já em andamento a fresagem, ele já se realoca, ele já se, vamos falar assim, que ele consegue corrigir o erro antes dele fazer o próximo movimento, tá? Suporta altas velocidades, opera de forma muito mais suave, menos vibração, mesmo em baixas velocidades. E o driver, como eu falei, a função principal é controlar o servomotor, né? Agora aqui é legal de vocês saberem o que vocês têm dentro das máquinas, tá? Dentro das fresadoras que a Upsera nos entrega de A51 até a A53, todos os drivers e motores são Panasonic. Panasonic é uma empresa japonesa, né, com uma boa qualidade de motores e drivers. Já nos modelos B42 e B52, são motores da HFCA. Esses motores são chineses, de boa qualidade,
mas os Panasonic são melhores. Mas existe um porquê aqui, tá? Que eles mudaram. Por quê? Porque os motores da B42, B52 são de 200 watts. Então a gente precisa de mais potência para B42 e B52. Não porque elas... Tipo, a B42 ela fresa de silicato. Mas não é porque ela fresa de silicato que esses motores têm que ser mais fortes. Não, é por causa do diâmetro do fuso. O fuso é mais grosso, mais pesado e precisa ter um motor mais potente para fazer esse movimento aqui. Fuso de esferas. Então esse movimento, veja, ali a gente tem o fuso de esferas. Foi muito rápido, deixa eu ver se eu volto aqui. Pode dar um pause isso, faz favor. Então a gente tem ali, ó, esse, ó, tá dando para ver aí? Agora tá dando. Esse aqui é o nosso fuso de esferas. Esses aqui do lado, ó, são guias lineares. Existem fresadoras que não possuem esses guias lineares. Os guias lineares são muito importantes para a precisão da máquina, tá? Vocês vão ver que normalmente algumas impressoras só possuem o fuso de esferas, não possuem os guias lineares. Fresador é mais difícil de trabalhar sem os guias lineares. Esses fusos existem laminados e retificados. Eu não acredito que laminado, alguma fresadora, alguém tenha colocado laminado na fresadora, dentro da fresadora, porque ele dura muito menos, tá? E dá muito mais manutenção, tem menos precisão. Todos os nossos fusos são retificados, tá? Que a gente usa nas fresadoras Apcera. Então a gente tem um fuso no eixo X, um fuso no eixo Y, um fuso no eixo Z. Aqui eu vou mostrar rapidamente para vocês o que é o movimento dos eixos, né? Eu vou colocar aqui um router de... Não sei se vocês já viram aqueles router de madeireira que fresam móveis e tal, né? Então aí seria o eixo X de uma fresadora. Coloquei maior assim para vocês entenderem. Aí seria o eixo Y indo para frente e para trás, e o eixo Z subindo e descendo uma spindle. Tá? Esses eixos, o legal deles é que eles se entrelaçam dentro da fresadora e você acha que é uma coisa só, que está indo para um lado e para o outro. Não. São 3 eixos independentes que estão indo para fazendo vários movimentos, e você consegue ver aquele baile da spindle, né? Dentro desse... E agora, se eu consigo pausar aqui? Você pausa para mim? Obrigado. Então, dentro do fuso de esferas, então nós temos o fuso de esferas. Dentro do fuso de esferas nós temos várias esferas. Temos os aparadores, que são esses verdinhos aí do lado. E temos os recirculadores, que são os verdinhos ali de baixo, está um pouquinho apagado ali. Pode dar play. E isso daí que a gente está mostrando se chama castanha. Essa castanha é onde nós vamos colocar um aparato de metal, ó. Isso, pode pausar aí. Essa castanha, então... Aí, pode pausar. Então, olha só que legal. Naquela castanha aqui do meio, nós colocamos esse aparato de metal, fica tudo unido pelos guias lineares. Esses guias lineares também possuem esferas aqui dentro, mas eles só deslizam. Eles não têm nenhum efeito de mecânico de ele fazer o movimento. Quem faz o movimento é o motor que gira esse fuso. E aqui depois a gente coloca
outro eixo e depois outro eixo em cima. Então ficam entrelaçados os eixos, tá? Bom, falei aí dos guias. Manutenção desses eixos. Agora vem algo importante para vocês estarem assim, visualizando, vendo dentro da fresadora de vocês. A Zirconzan, na época, que eu não conhecia nada, nem sabia o que era fuso, nem guia linear, né? Desde a primeira Zirconzan, os guias lineares e os fusos são Highwind. Essa empresa Highwind, pesquisando, se vocês depois quiserem ter a curiosidade, ela é uma empresa de Taiwan, considerada a maior empresa do mundo fabricante de fusos e guias lineares. Então, estamos bem cotados. Tanto na Zirconzan, já vinha esses fusos, e uma das primeiras coisas que eu olhei na Apsera para ver se realmente era de qualidade, foi ver esses fusos. Por quê? Porque o fuso... volta. Porque o fuso, gente, aqui, ó, bem aqui, ó, entre as esferas e as ranhuras do fuso, se ele não for de boa qualidade, ele vai dar um jogo. A esfera vai gastando, o fuso vai gastando, e ele vai dar um joguinho. Esse joguinho, a hora que o motor, servomotor, girar, que seja 1 milímetro, ele não vai girar o fuso. Por quê? Porque tem um jogo. O que vai acontecer com um hexágono, por exemplo? O que vai acontecer com um batente de um mini pilar? Vai sair arredondado. Vai sair arredondado, por causa desse jogo. E isso aqui é importante, então, a gente ter peças de boa qualidade na fresadora. Tá? Então, se vocês quiserem depois marcar o nome, é Highwind, o nome dos fusos e guias lineares que a Zirconzan usa e também a Apsera usa. Tá? Vamos passar aqui para frente. Em cada ponta, deixa eu ver aqui, em cada ponta, aqui dentro, ó, em cada ponta de fuso, então, ó, o motor vem aqui em cima, ó, o motor vem aqui em cima, aqui dentro existe chamado rolamentos de precisão. E esses rolamentos de precisão também são muito importantes para fazer esse movimento do fuso. É ele que faz girar também junto com as esferas aqui. Ele fica parado e as esferas ficam rodando, tá? Por que eu estou falando do rolamento? Porque isso foi um outro tópico que eu fui atrás para ver se o rolamento era bom. Então, todos os rolamentos são SKF, que é também um rolamento de extrema precisão, com boa durabilidade, e ele suporta uma carga combinada, por isso que eles são caros. Cada rolamento desse aqui é R$1.200, R$1.500, cada rolamento desse. É um rolamentinho, gente, desse tamanho. Mas ele suporta uma carga radial e axial, é uma carga combinada que a gente chama. Quando então a gente tem uma máquina que vem para nós fazermos uma revisão, nós vemos se precisa o eixo ou não ser retificado. O que a gente faz daí? É trocado as esferas, é trocado os recirculadores e é trocado os aparadores, e é trocado esses rolamentos. Quando o eixo, então o eixo tem lá 40 centímetros. Quando o eixo é muito usado, no meio ele fica mais gasto. Nós damos um travamento nas esferas de uma maneira que ele consiga ir de um lado para o outro e não tenha mais esse jogo. Mas chega um momento que já não tem mais o que fazer, que daí as pontas que são menos usadas ficam mais grossas ali no fuso
e o meio do fuso fica muito solto. Aí precisa trocar realmente o fuso por um novo, tá? Bom, falamos aí do sistema de irrigação, sistema pneumático. Eu sempre falo o seguinte, falamos de motores, né? E falamos aí dos fusos. Eu falo que os motores são o cérebro da máquina. Os fusos é o esqueleto da máquina. E o spindle é o coração. E aqui a gente tem várias dúvidas, né? Eu tenho clientes que falam, Johnny, qual que é a força desse spindle? Mas esse spindle aguenta, não aguenta? Então, eu vou me aprofundar bastante aqui em spindles, porque eu acho que é algo que vai elucidar bastante dúvida que todo mundo me traz. As spindles da Upsedo, vou falar da Upsedo porque é o que a gente traz, mas tem outras máquinas que também tem essa spindle chamada Cicotec. Essa empresa, Cicotec, é considerada uma das maiores empresas do mundo de fabricante de spindles, tá? De boa qualidade, é uma empresa alemã. As nossas máquinas da A51 até a A53, A51, 52, 52W e 53 vêm com esse spindle Cicotec, tá? A B42 e a B52 vêm com um spindle que é chinês. Não é porque é chinês que é ruim, não é isso, tá, gente? Mas, com certeza, o spindle da Cicotec é um spindle com uma qualidade melhor. Mas a gente daí tem algumas ponderações a fazer, né? Primeira coisa é que a spindle da Cicotec tem um desvio apenas de 0,05 milímetros, atinge até 100 mil RPMs, tem outras spindles, essa que a gente traz junto com a máquina até 100 mil RPM, né? O design dela é robusto e durável, então é para uma longa vida, tá? E aqui eu deixei uma spindle aberta aí para vocês verem como que é a spindle por dentro. Bom, esse lado direito é esse carinha aqui, ó. Esse lado direito é aonde está o motor elétrico. Não parece, né? Tão pequenininho, né? Mas ali é onde é o motor elétrico, tá? Esse eixo, esse aqui é o induzido. Através desse induzido, em contato aqui, ele nem entra em contato, na realidade, é por meio magnético, né? Faz girar a spindle. Tem alguns clientes que uma vez chegaram num evento e falaram assim, Johnny, a tua spindle é elétrica? Eu falei assim, gente, para fresador eu nunca vi uma spindle pneumática que é movida por ar. Nunca vi. Então as pessoas às vezes se confundem. A spindle pode ser, a pinça pode ser elétrica ou pneumática, mas a spindle é sempre elétrica nas fresadoras. Até porque uma turbina a ar não daria o torque que a gente precisa para uma fresagem. E aqui a gente tem daí, aqui vai um rolamento, aqui mais um rolamento e aqui na ponta mais outro rolamento. A traseira dela são coolers de alumínio, aonde o ar entra aqui por trás, aqui nessa parte verde, o ar entra ali por trás e faz ela ficar sempre resfriada, tá? Então o ar passa por dentro da caneta para resfriar ela, ok? Agora vamos falar um pouquinho da caneta que não precisa de ar comprimido. São canetas mais novas, a Cicotec lançou no final do ano passado, se eu não me engano, algumas canetas sem precisar de ar comprimido. O que nós vemos e o que o nosso fornecedor da Upseda nos fala, mas que eu também concordo em partes, né? Funciona. A Cicotec não ia lançar uma coisa que não funcione.
o que eu posso ver é que o funcionamento de uma caneta com ar comprimido é mais duradouro, porque ela consegue resfriar melhor do que uma caneta que não precisa de ar. Ela tem todo um sistema de produzir o seu próprio ar ali dentro da spindle, mas eu acho que para a gente trazer uma sem precisar de ar, eu gostaria de deixar assim um pouco mais o mercado evoluir, tá? Porque querendo ou não, mas a spindle sem o ar também é um pouco mais cara, né? Não precisando de ar comprimido, mas eu prefiro esperar um pouco mais, porque a gente já viu algumas coisas. Por exemplo, lançar uma máquina que não precisa de ar comprimido. A pinça é elétrica, então é um mecanismo que faz a pinça subir e descer para ela abrir e fechar. Ela dá mais problema do que a pneumática, ela dá mais manutenção, isso é certeza, tá? Pinças elétricas já tinha há mais tempo no mercado, e elas nunca conseguiram evoluir tanto como as pneumáticas. Outra coisa, você não tem ar jogando por dentro da pinça para limpar a pinça, então ela suja com mais frequência, tá? Mas eu vi um negócio na máquina que, como não precisava de ar comprimido, não colocaram nada de ar. Na hora que ela fresava, ia lá medir a broca, erro. Por quê? Que não tinha nenhum ar soprando para tirar a sujeira de cima do calibrador da broca. Hoje eu sei que essa máquina eles já melhoraram e agora tem um negocinho dentro da máquina que produz o arzinho para ficar soprando lá. O que eu posso falar sobre a spindle como um todo é que, se você é um laboratório ou uma clínica que vai usar a máquina mais do que 5, 6, 7 horas por dia, por enquanto fique com a caneta precisando de ar comprimido. Acredito que as que não têm ar comprimido, elas são mais suscetíveis aí a muito tempo de fresagem, porque ela vai dar uma aquecida maior do que as que precisam de ar comprimido, tá? Vamos passar aqui alguns outros diferenciais da Spindle Cicotec. Então ela tem operação suave e silenciosa, tecnologia avançada, com motores síncronos DC, que é a corrente contínua, né, que é a fonte que alimenta a nossa spindle, alta densidade de potência, ideais para aplicações de precisão robótica, que é o nosso caso. E agora vem uma pergunta: o que influencia na vida útil da spindle? O que influencia? Qual que é o principal ponto que influencia na vida útil da spindle? Você comprou uma fresadora que o vendedor te atendeu, ele falou que aquela máquina era para aquilo, e vai fresar isso. O que influencia a vida da spindle? A primeira coisa, sistema de ar comprimido, gente. É a primeira coisa que vocês têm que pensar que influencia. O ar comprimido tem que ser bom. Ah, porque eu tenho um compressor a óleo e eu faço um monte de pré-filtro e pós-filtro e coloco... A gente aqui na Talmax já tivemos a experiência. Cliente que fala isso para mim, dali 2 anos está pedindo uma spindle para comprar. Então, o ar comprimido é a primeira coisa, é o ar comprimido. A segunda coisa, mais importante na vida útil da spindle. Alguém arrisca? Ninguém arrisca falar. Se alguém falar aqui que é a potência, está errado. O que mais influencia na vida útil da spindle é o rolamento. Deixa eu ver, vocês levantaram a mão de Zirconzan, né? Levanta a mão para mim quem tem Zirconzan e já teve que trocar a spindle da Zirconzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho certeza que de vocês 10, acredito que
Olha, 90%, 9% foram porque o rolamento travou. E não porque não tinha potência na caneta e o motor elétrico derreteu. Então tomem cuidado, o que eu estou falando é o seguinte, não é para a gente deixar de ver a potência da caneta, mas ter um pouquinho de olhos para o rolamento. O rolamento. O rolamento tem que ser bom para aguentar o tempo que tem que fresar. Na maioria das vezes, quando nós trocamos a caneta para o cliente, a maioria das vezes foi porque o rolamento travou, ou o rolamento foi para o vinagre, esfarelou, e não porque o motor elétrico não aguentou, tá? Por que eu falo isso? Porque nós temos na Cicotec, nós temos rolamento GMN. Depois, se vocês quiserem colocar aí, rolamentos GMN. Se eu não me engano, é a fábrica mais antiga do mundo de rolamentos na Alemanha. É o melhor rolamento que temos no mundo, dentro da nossa caneta. Isso faz diferença. Isso faz. Então, o rolamento é muito importante para que a vida útil da caneta vá mais longe e a gente não precise gastar com a Talmax, né? Diferenciais aí da qualidade GMN, são de alta precisão, são produzidos sobre um padrão ABEC 7, tecnologia avançada, os rolamentos são híbridos de cerâmica, reduzem atrito e ampliam o limite da rotação. E aqui embaixo, ó, a última ali, ó, cargas pesadas, condições extremas com temperatura alta e corrosão, eles aguentam. Então isso aí é importante vocês saberem, que temos rolamentos bons dentro da nossa fresadora. Aqui não, desculpe, aqui aí. Bom, e vamos falar um pouquinho de potência, né? Um pouco de potência. Então quer dizer que potência não é bom? Não, não é isso. Depende. Porque o que a gente precisa? Eu lembro quando eu trouxe o primeiro motor Marathon, e daí eu trouxe o Multi 600, que era um torque, uma caneta não para, enfia ali no metal e ela não para. O que tinha de bom na caneta? O torque. Então a gente precisa de torque para fresar. É claro, o torque está totalmente relacionado. Desculpa aqui, gente, vai ficar meio baixo, mas talvez na tela aí embaixo. Lá embaixo você vai ver lá, ó. O torque é igual à potência divididos pela velocidade angular. E a velocidade angular, por sua vez, ela é uma variável que depende da frequência em hertz, junto com a potência da tua caneta. Então, a gente ter uma potência de uma caneta de 3.000 watts igual a de cima, cadê? Tá, 3.000 watts igual a de cima, não quer dizer que a gente tem mais torque do que a caneta de baixo, que é de 2.800 watts. A caneta de baixo tem mais torque do que a de cima. E não é pouco, é o dobro, 130 newtons de torque. Por quê? Porque a frequência que ela trabalha em hertz influencia no torque. Então, é claro que quanto maior o torque, vamos dividir pela velocidade angular. Desculpe, quanto maior a potência, vamos dividir pela velocidade angular e a gente vai ter um torque melhor. Então, a potência, claro que é importante, mas não é só isso. Não é só isso, tá? Só voltando um pouquinho ainda das spindles, a spindle da Cicotec tem 500 watts de potência, que a gente traz, né? A B42 e B52, elas possuem, a B42 uma potência de 1.800 watts e a B52 2.300 watts. Lembrando que a B42, ela é uma máquina que nós não trazemos o holder aberto, mas ela fresa titânio e ela fresa cobalto cromo. Por isso ela tem essa caneta tão mais
potente. Não é porque ela fresa de silicato, porque a A52W que a gente traz, que fresa de silicato, tem a caneta da Cicotec de 500 watts, mas que dá praticamente 10 newtons de potência para ela fresar o de silicato sem problema de diminuir a vida útil dela. Tá, gente? Então, assim, puxa, eu preciso de silicato, eu preciso de uma caneta de 2.000 watts. Não, não é bem assim. A primeira coisa que vocês têm que pensar primeiro é, sistema de ar é bom? Rolamento é bom? Daí vocês pensam na potência. Porque normalmente as empresas que vendem, elas já fazem o cálculo para que aquela spindle consiga fresar aquele material. Tá? Algo que eu deixei passar... não deixei. Eu acho que eu deixei passar o do Fusos. O fuso da B42, B52 é de 20 milímetros, por isso que precisa de um servomotor mais potente, então ele é bem grosso, tá, o fuso, e os fusos mais das máquinas menores é 12 milímetros, por isso que ele só precisa de 50 watts, o servomotor, tá? Bom, agora a gente vai falar de algo que o pessoal me pergunta também muito, já vieram falar, Johnny, fresa, custo, quanto que é? É bom o custo, não é bom? Então, vamos entrar então agora no capítulo final aí, que são as fresas. Para vocês saberem, eu também não sabia no começo. Mas existe N tipo de fresas no mercado, gente. Daí eu tenho um cliente lá e fala assim, Johnny, mas eu comprei umas fresas aqui, chinesas aqui, não sei o quê. Ele não sabia nem se era NC, se era NC, se era DC, se era DCG. Então eu vou explicar um pouquinho dessa nomenclatura para vocês poderem ter um pouquinho mais de percepção referente a fresas, porque querendo ou não, elas demandam aí cerca de 10 a 20% do custo da fresagem, dependendo do material que a gente usa, tá? Bom, aqui eu coloquei 6 tipos de fresas. Tem a RC, que essa daqui vocês vão ver mais assim, acredito eu que vocês já viram essa arco-íris aí em furadeira, né? Essas brocas na parte industrial não, desculpe, civil aí, né? Mas essa a gente não usa, eu só pus ali mais para vocês saberem que existe essa RC também. A NC são as primeiras brocas que a gente trazia, as NC, que elas não têm nenhum tipo de revestimento, então depois que ela é produzida, não faz nenhum tipo de superfície, um revestimento melhorado para a broca ter mais resistência. Essa broca aqui em zircônia aguenta fresar 60 elementos, 70 em zircônia, tá? A NC. Temos a DLC, Diamond Like Carbon. Ela é feita um tratamento de carbono parecido com diamante. Mas é o carbono que é parecido com diamante, não é diamante. Tá? É feito um tratamento, ela tem a pontinha um pouquinho mais escura, tá? E ela já é uma broca que tem um tratamento, então ela consegue fresar 120 elementos de zircônia. A DC, a DC, Diamond Coated, é uma broca que já tem um tratamento de diamante na sua superfície e aumenta, gente, para 450 elementos de zircônia para você conseguir fazer. A DCG é uma broca também com tratamento de diamante, mas é um diamante importado da Alemanha, que eles usam, por isso DCG é Germany, tá? E consegue chegar a 600 elementos de zircônia sendo produzidos com essa broca. E daí a gente tem aqui as de diamante puro, né? Que são para IMEX, que são as brocas aí DCE, que são as brocas diamantadas para a fresagem de silicato,
Como eu falei, a Talmax trazia só a NC. Começamos a trazer a DLC faz aí uns 4 anos, mais ou menos. E hoje, no estoque nosso, vou falar assim que 90% do nosso estoque hoje, se vocês forem comprar qualquer broca, a gente vende broca para AMAN, broca para Zirconzan, broca para Upsera, né? Todas elas a gente decidiu trazer DC. Claro, a DLC é mais barata, a DC é um pouco mais cara e a DCG é um pouco mais cara. A DCG, ela vale a pena. Só que daí a gente ficou numa incógnita, porque, puxa vida, é uma broca mais cara. Ai, daí o cliente está lá, derruba uma broca de quinhentão. Dói, né? Quebra a broca de 500 pila. Então a gente, ou a própria máquina, né? A máquina vai lá e tal, e às vezes acontece de ter uma quebra na broca. Então a gente decidiu trazer um meio termo, que é a DC, que é uma broca hoje que fresa bastante. Todo o nosso estoque hoje é DC, tanto para Zirconzan como Upsera, tá? Então todas são DC e estão produzindo essa quantidade. Acredito que há pouco tempo atrás, para quem usa Upsera, estava conseguindo bem menos, 100 elementos, 80. O Rudy foi o nosso querido amigo que testou, né, Rudy? Deu quantos elementos lá? 450. Então, resolvemos mudar, então, a nossa percepção de fresas. Por que a gente resolveu mudar? Porque fresa, a gente realmente faz a diferença no final do mês, tá? E vou passar rapidamente aqui, então, ó. Zircônia, o custo de um bloco, R$550 um bloco 4D, multilayer, que você vai só maquiar. Dá para fazer cerca de 30 coroas, tá? R$18 por elemento, por coroa fresada. O custo da fresa nossa, nós íamos aumentar o custo daquela fresa, fizemos uma negociação com o nosso fornecedor e hoje, então, as fresas, qualquer fresa que seja da Precision Max, linha Precision Max, R$227, inclusive fresas flat, que são mais caras, também está R$227 hoje. Fresa de 2 e 1 milímetros, como eu falei, fresam 450 elementos, aqui eu coloquei 400 elementos. Digamos que eu vá fazer 800 elementos de zircônia. Vou precisar de 2 fresas 2 milímetros, 2 de 1 milímetro. Vou precisar de uma fresa flat, 1.5, 1.0 e uma balde 0.6. Essas outras fresas, eu coloquei 800 elementos, gente, mas elas fresam mais, tá? Que elas quase não são usadas. O custo total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fresas, 1.589 multiplicado por R$227. Qual o custo que a gente tem por elemento? R$2 de fresa. Com as nossas fresas, vocês possuem R$2 de custo fresagem de zircônia. No custo total, representa quase 10%. Porque a gente tem R$18 de bloco, mais R$2 de fresa, dá R$20, basicamente 10% é broca. R$227, é isso aí. Acho que eu perdi o fio da meada, o pessoal está rindo lá. Bom, mas vamos lá. Então, isso daí é zircônia. Lembrei o que eu ia falar. Há pouco tempo atrás, sabe qual é esse número ali de R$2? É dar R$6, R$7. Realmente a gente conseguiu algo bem para baixo referente a fresas, tá? E isso eu falo de meses, porque antes estava mais caro. Essas fresas eram de R$320 e não fresavam o que essas fresam, tá? De silicato. Então, pessoal de silicato aí, ó. O bloco do nosso T-Lithium hoje sai na faixa de R$190 o bloco, tá? 188, 190. R$38 cada bloco.
Cada bloco dá para fazer um elemento, uma coroa. Ou dá para fazer 2 facetas. Tem cliente nosso aqui que tira 3 facetas e é mágico. Né, Luiz? Mas assim, digamos que a gente tire 2 facetas, que é normal a gente conseguir nas nossas fresas. Seria R$19 por faceta, o custo. A broca, até ontem, estava R$310, da B42. A A52W e a C41 ainda não tiveram essa alteração, mas é para ter alteração até entre janeiro e fevereiro também baixar o preço para R$230 dessas fresas. Então, ontem era R$310 as brocas da B42. A partir de segunda, R$230 as brocas vão estar na tabela nossa. Em média, fresa 60 elementos. Digamos que eu queira fresar, então, 120 elementos. Vou usar 2 brocas 2,5, 2 brocas 1 milímetro. São 4 brocas e mais uma broca 0,6 que fresa mais de 120 elementos com certeza. Qual que é o custo? R$9,60 por elemento fresado de broca. Custo total? Na faixa de R$48 o custo total de uma coroa ou R$29 o custo total por uma faceta. É muito barato, gente. Se há 5 anos atrás eu estivesse aqui falando esses custos, não ia existir. Não ia. Custo há 5 anos atrás de um de silicato, a caixa era quase R$500. Só a caixa do silicato. As fresas não eram tão boas, não fresava 60 elementos. Então, isso aqui é muito importante para vocês que estão aí pensando em adquirir uma fresadora ou já possuem uma fresadora, para vocês terem ideia desse custo. Tá? Representa 20%, então o silicato representa 20% do custo total da tua fresagem. E titânio? Titânio, nós temos então a promoção de titânio, que eu já tinha falado anteriormente, um bloco de 10 milímetros na faixa de R$265, aqui está R$290, mas hoje sai R$265, está em promoção. Fazemos 4 barras tranquilamente fazemos 4 barras, tá? São 12 fresas que vão dentro da máquina. Aqui eu fiz o cálculo um pouco diferente para vocês, porque é muito difícil. Quantas barras eu consigo fresar com um kit de fresas? É muito difícil essa resposta, porque cada fresa, uma fresa 28 minutos, a outra fresa 5 minutos apenas. Então, não tem como a gente passar uma informação assim. Então, o que eu fiz? Cada fresa existe uma autonomia de cada fresa. Eu tenho lá um bloquinho, depois para quem quiser, eu tenho um bloquinho onde diz que a fresa número 3T, a 3 milímetros, fresa 800 minutos. A outra fresa 500, a outra fresa 250. Então eu somei todas as 12 fresas, dá um total de 3.800 minutos de fresagem. Uma barra demora 180 minutos de fresagem, então não importa qual seja a broca, importa o minuto de fresagem. O meu minuto de fresagem sai 81 centavos de real. É isso. Cada minuto de fresagem sai 81 centavos de real. Então, uma barra que demora 180 minutos, de broca eu gasto R$146 de broca. E o bloco? Eu gasto R$ 72,50 por barra. 146 de broca, então vejo que é o contrário dos outros materiais, né? A broca aqui representa mais de 60% do custo do material. Então, o que a gente tem por barra? R$220 de custo. É claro que nós temos que colocar a bomba que eu falei, a água que você vai colocar, o líquido, tem que colocar isso na ponta do lápis para a gente ter o custo certinho por barra fresada em titânio. Tá?
Fresa de maior qualidade, então assim, fresas de maior qualidade reduzem o custo por elemento. O equilíbrio entre preço, durabilidade e aplicação garante a rentabilidade da fresagem. E monitorar o desgaste das fresas é essencial para manter a qualidade. Tá? Gente, alguma dúvida? Estou aqui à mercê do pessoal que passa o microfone, caso vocês tenham alguma dúvida que queira perguntar. Fala, Marcelo. Ao estabilizador. Nós não vendemos estabilizadores, mas estabilizador é mais importante do que só um no-break ou um no-break senoidal, tá? Que é um no-break que tem um estabilizador dentro, tá? O no-break só vai servir para você não interromper o trabalho da fresadora. Agora, o senoidal, daí ele protege a fresadora, tá? Mais alguém? Tá bom, tá cheio de gente perguntando. Nenhuma dúvida, gente? Eu aqui, Johnny. Oi. Quanto, no teu cálculo de fresagem de barra, quantas barras tu fresou naqueles minutos ali? No meu cálculo de fresagem de barra. De barra. Quantas barras tu conseguiu fresar naqueles minutos ali? Não, os 180 minutos que está aqui, ó, Romeu. Os 180 minutos é cada barra. Sim, sim. Não, a minha dúvida é, tu calculou o tempo que dura cada broca por minuto, certo? Certo. O cálculo que tu fez. Eu calculei que que todas as brocas juntas me dá uma minutagem de 3.800 minutos de fresagem. Independente. Tá, perfeito. Tá? É isso. Daí eu dividi esse tempo para ter o custo por minuto, de quanto que sai cada broca, cada minuto de cada broca estando ali, sai 81 centavos por minuto. Porque a gente tem a B52, né? Sim. E no início, quando a gente calculou, deu mais ou menos isso, tá? Mas a gente fresou 30 barras para trocar. 30 barras. 30 barras. Meu Deus do céu. Então, deu tá tudo bem, certo. hein? Deu então tudo certo. Tá esse bem, cálculo então tá bem mais ótimo. alto. É por isso que eu queria saber quanto que tinha Legal, fresado. legal esse feedback, Romeu. Que bom. Eu sempre jogo para baixo esses cálculos, tá, gente? Para, de repente, vocês não chegarem para mim, ó, Johnny, você falou lá, cadê? Né? Mas muito bem. Oi. Johnny, eu estava ali fora e eu não sei se eu ouvi de direito, mas me parece que eu ouvi que a A52W pode fresar titânio para fazer componente? Não. A A52W, ela pode fresar aqueles raw abutments. São os cilindros que não emplacou muito, porque são caros, né? Até o próprio pessoal da IFF, não sei se eles ainda têm para vender ou não, mas são uns cilindros inteiros de titânio, aonde já tem a parte da interface do componente fresado, né? Num torno CNC industrial, e já tem o canudo do parafuso fresado, e daí essa máquina só fresa por fora e ela faz um abutment, tá? Mas o canudo, tudo já está fresado, você consegue pôr na A52W, mas aí você tem que comprar esse raw abutment. O problema é que esse raw abutment, se eu não me engano, até onde a gente tinha era R$90, um rawzinho, né? um só, então o preço fica meio salgado. Tem mais alguém ou não? Ali. Tá indo aí o Luiz. Obrigado. No cálculo que você fez do tilítio, de silicato, você calculou tudo sobre dente. A dúvida é, tem muita diferença na performance de broca sobre implante? Tem. Se for sobre implante, que ele vai precisar fazer o canudo do parafuso, daí o bicho pega. Mas impacta em quanto na performance? Eu não vou te responder com certeza agora, mas depois eu posso passar um cálculo mais aprofundado, mas realmente a diferença é grande. Vamos falar assim que eu acredito pela experiência que vai
você vai gastar aí na faixa de, ao invés de fresar 60 elementos com uma broca 2,5, você vai fresar na faixa de uns 20 elementos aí, fazendo o canudo. Hã? 30 a 35. Fresa 30 aí, a 35. Ó, fresa 30 a 35 aqui com o nosso amigo Dr. André, que tem uma C41. Apesar das máquinas não serem as mesmas, mas é mais o mesmo cálculo. Se ele deixa a broca dedicada? Isso. Seria 30 elementos para só fazer com o canudo. Seria metade da broca ali, né? Metade da autonomia que a gente tem hoje. Então tem que repassar. Olha lá, ó. Fala, Johnny, beleza? Beleza, Paulo. Qual que é o líquido que vocês estão indicando para fresagem de titânio? A de titânio, depois você pode ver com a Jéssica, mas a gente está testando um líquido que eu não lembro a marca agora, tá, Paulo? Mas a gente já fez os testes, está funcionando bem, ela está finalizando esses testes e a gente vai indicar para vocês poderem comprar. Eu estou vendo se a gente compra em tonel e daí a gente invasa aqui para vocês, ou se é melhor passar direto o contato da fábrica, tá? Mas lembrando, cerâmica, gente, tem que trocar mais constantemente. Já o de titânio, vocês vão poder utilizar mais porque ele suja menos a água, tá? O pó de titânio vai decantando melhor e ele não fica com aquela água tão suja, tá? Bom, já que está todo mundo sabido, né? Eu gostaria só então de passar um recado pessoal aqui meu, tá? Então as dúvidas aqui já se foram. E eu gostaria de passar assim algo mais pessoal, não parte técnica, algo mais para a vida de vocês, tá? Então eu gostaria de compartilhar um pouquinho da minha vida com vocês, tá? Então esse aí sou eu, com 1 ano de idade. A foto está desbotada, não é porque eu tenho idade avançada, não. Mas infelizmente eu tinha 1 ano de idade e eu estava com o braço direito aqui quebrado. Então, com 1 ano de idade, eu já sabia o que era um braço quebrado. Passei por várias fases aí da minha vida, adolescência, sempre tendo uns problemas muito doidos, gente, muito doido. A minha mãe, que está lá, agradeço a presença dela, mas ela quase me matou uma vez. Ela achou que eu estava com meningite, com 12 anos de idade. E na época, não sei porque, não tinha um teste mais fácil de fazer, tinha que tirar o líquido da espinha para saber se estava com meningite. Eu lembro que eu fui para o hospital e o médico falou, não pode entrar, você não pode entrar, só entra ele. Me amarraram, veio um monte de enfermeiro, me seguraram, enfiaram uma agulha mais ou menos aqui assim, ó, para tirar o líquido. Gente do céu, me bati tanto, eles tentaram 5 vezes tirar o líquido. Na 6ª vez o médico falou assim, se você não ficar quieto. Eles já tinham me amarrado, né? Eu não sei o que eles podiam fazer mais, mas eu não lembro o que ele falou, mas eu falei, não, tá bom. E daí conseguiram tirar o líquido e eu não tinha meningite. Mas vou falar para vocês o que aconteceu. Fiquei 2 meses, basicamente 2 semanas sem conseguir andar. Não conseguia andar, engatinhava pela casa. Levava choque durante o dia inteiro, levava choque. Meu sistema nervoso me dava choque o dia inteiro.
E depois de 2 meses, depois eu andei muito tempo corcunda, sabe? Eu não conseguia levantar. A hora que levantava, dava choque no sistema inteiro. Graças a Deus, depois de 2 meses, passou. Melhorei. Daí, depois da minha adolescência ali, sofri mais um tanto com herpes labial, com afta aqui. Porra, a minha afta não era afta, era um vulcão lá. E eu tinha um problema que eu achei que eu tinha tido cachumba. Então inchou aqui as glândulas aqui, né? E doía, só de pegar doía. Nossa senhora. Pronto, desinchou, né? Acabou a cachumba, tá bem. 2 meses depois enchia de volta. 4 meses depois enchia de novo. Falei, pô, mas que tá inchando tanto esse negócio? Daí minha mãe, minha querida mãe, levou no médico. E o médico falou assim: o dia que tiver inchado, você tem que trazer ele aqui pra gente tirar o líquido, tá? Gente, bom, primeiro que eu não sei por que eles não usavam anestesia, né? Porque a vez da coluna, pô, podiam ter colocado uma anestesia local ali, sei lá. Mas eu sofri. Eu abri a boca num aparelho lá, eles enfiaram uma seringa com uma agulha desse tamanho, enfiaram por dentro aqui da minha, onde tem aqui a glândula salivar, enfiaram até aqui para tirar o líquido. Não tinha nada. Sofri até os 17 anos, depois nunca mais inchou. É incrível. Incrível. Bom, mas daí eu muito arteiro, né? Fui andar de moto e tal. E daí hoje eu tenho isso no meu braço. Gente, eu sei que todo mundo sofre, é óbvio, né? Com certeza eu não estou falando que uns sofrem mais, outros menos, tá? Mas sofrer de dor é judiado. É judiado. E daí eu passei por 3 cirurgias, 90 sessões de fisioterapia para poder abrir e fechar essa mão, que eu ia perder o movimento. E hoje é isso que ela não vem mais. E aqui também. Mas tudo bem, tá ótimo. Tá ótimo. Aí depois, o médico falou para mim: ó, Johnny, você tá com uma hérnia bem na tua torácica e tá quase arrebentando a tua medula e você vai ficar provavelmente paraplégico. Nossa, colocar até uma música de funeral aí, né? Bom, o que eu fiz, né? Vai eu lá para fazer a cirurgia, tira essa hérnia daqui. Veja, ó, gente, isso aqui é a minha medula, ó. Só tinha, sei lá, ela é do tamanho da azeitona, essa hérnia. O que ele fez? Não contente que ele já ia tirar a hérnia, ele falou assim: Johnny, é muito difícil. Vamos tirar a hérnia por aqui, ó. Fazer um buraco aqui na tua vértebra. Então do lado direito ali é o buraco que eu tenho hoje. Entre a T9 e T10. Mas para eu chegar até aí, eu vou te deixar desse jeito, ó, Johnny. Vou te deixar sem um pedaço de costela. O que ele fez? Ele cortou aqui e ele cortou aqui, ó. As flutuantes são essas aqui, tá, gente? Essa aqui ainda tem todo aquele ossinho mais tranquilo que vem até o externo, né? E olha lá o que aconteceu comigo. Isso daqui eu tirei o ano passado. Essa foto. Essa cirurgia eu fiz em 2016, eu acho, ou 2017. Porra, nasceu um pé de galinha, o osso quis crescer. E pensa, isso daqui dói, viu? Essa ponta aqui não é fácil. E daí, claro, ele tirou a minha hérnia aí, né? Do lado esquerdo tá ali, né? Aquele buraco que ele fez em mim. Puxa vida. Daí eu não satisfeito, fui lá e tive um problema na minha L5 KS1. Praticamente o disco não existia mais e estava quase tocando aqui uma com a outra. Vai fazer mais uma cirurgia.
Tá lá, ó. Há 25 dias atrás eu estava lá no hospital fazendo essa cirurgia. Por isso que eu deixei a cadeira, mas eu não precisei usar, viu? E colocamos 4 parafusos. 2 para cima, 2 para baixo e mais um negócio de prótese de titânio no meio das vértebras aí. O meu amigo Maurício, cadê o Maurício? Cadê o Maurício, o padanista? Será que foi embora? Ele também fez essa cirurgia. Aonde? Ah, ele tá lá para dentro, beleza. Gente, e daí eu fiquei desse jeito, ó. 2 parafusos para cima e 2 para baixo. A minha mulher falou, nossa, você tem mais alguma coisa no meio. Ficou bonitinho, né? E infelizmente, depois que ele ergueu esse negócio, bem aqui do lado direito, ele conseguiu ver que a minha vértebra atrás da L5 tem um defeito. E eu vou ter que fazer outra operação para pôr os parafusos por trás também. Então, provavelmente, semana que vem ou daqui 10 dias, eu vou estar de novo no hospital. Mas eu vou ficar bom, se Deus quiser. Mas o que me motiva, gente? É o amor pelo que eu faço, o amor que eu tenho por essa empresa, o amor que eu tenho pelos clientes, por vocês. Eu sinto satisfação em atendê-los, muita satisfação. Eu sei que eu sou um cara um pouco comercial, que quer vender e tal, mas eu amo o que eu faço. E eu queria passar isso para vocês. Na realidade, assim, a gente não faz 100% do tempo que a gente ama, né? A gente não faz isso. Não dá. Até mesmo um cliente bacana, tudo às vezes a gente, poxa vida, não estou amando tanto, entendeu? Mas a gente sempre pode colocar um pouco de amor naquilo que fazemos. Por mais que a gente não ame fazer, a gente sempre pode pôr. E uma maneira, cadê o meu amigo Flávio Batista? Ora, eu chamo os caras não estão aqui, estão tudo lá. O Flávio perguntou ali para mim agora há pouco, falou assim, poxa, Júnior, o que você faz para recarregar, recarregar suas energias? E é isso, gente, é o que eu mais gosto de fazer. Eu gosto de jogar beach tênis com a minha esposa, com meus amigos. Eu gosto de jogar, assim, ao ar livre. Eu gosto de jogar futebol com meu filho. Eu adoro surfar. E é onde eu reconecto com a natureza, com uma divindade que eu tenho certeza que existe. Não sei qual é a crença de vocês, mas a gente precisa se reconectar para equilibrar, para aguentar o tranco. E é dessa forma que eu faço na minha vida, desse jeito. Porque eu preciso estar aqui. Eu preciso estar aqui, cuidando do meio mais precioso, que são os nossos clientes. Obrigado, gente. Desculpe, e a minha família.